Eles riram quando ela chegou ao escritório. Pobretona que deu sorte, sussurraram os sogros. Mas quando descobriram quem era o pai dela, o riso morreu na garganta. A vingança mais elegante que você já viu. Valentina respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro do escritório Andrade em Associados. O ambiente era intimidador, com móveis de couro caro e quadros que custavam mais que um carro. Ela ajeitou o vestido simples que havia comprado numa liquidação e tentou ignorar os olhares de julgamento da recepcionista. Vim para a audiência de divórcio, disse com voz firme, mesmo sentindo o coração acelerar. A recepcionista a olhou de cima a baixo, como se estivesse calculando o preço de cada peça de roupa. Senhora Valentina, o Dr. Márcio está esperando. Sala 3. Quando Valentina entrou na sala de reuniões, o silêncio foi instantâneo. Rodrigo estava sentado ao lado dos pais, todos vestidos como se fossem a um evento de gala. Beatriz, sua ex-sogra, usava um conjunto que provavelmente custava o salário de 3 meses de uma pessoa comum. Octávio, o sogro, nem levantou os olhos do celular caro que segurava. Chegou a interesseira, Beatriz sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Pensei que não viria. Deve estar com vergonha. Valentina sentou-se na cadeira indicada pela doutora Helena, sua advogada. O contraste era gritante. Do lado de Rodrigo, 3 advogados internos caríssimos. Do lado dela, apenas Helena, uma advogada jovem que trabalhava por um preço que ela conseguia pagar. Bom, vamos começar, disse Dr. Márcio, o advogado principal de Rodrigo. Este é um caso simples. A senhora Valentina entrou neste casamento sem nada e sairá da mesma forma. Como assim sem nada? Helena questionou. Eles foram casados por 5 anos, em regime de separação de bens. Octávio finalmente falou, com aquela voz arrogante de quem sempre teve dinheiro. Minha família não é idiota. Protegemos nosso patrimônio de aventureiras. Valentina sentiu a primeira punhalada. Aventureira. Como se ela tivesse se casado por interesse, quando na verdade havia se apaixonado perdidamente por Rodrigo na faculdade. Rodrigo, você realmente concorda com isso? Valentina olhou para o homem que um dia havia jurado amá-la para sempre. Ele nem conseguiu olhar nos olhos dela. Valentina, você sabia das condições quando nos casamos. Minha família tem um negócio a proteger. Negócio? Beatriz riu com desdém. Querida, você nem imagina o que é ter responsabilidades de verdade. Sempre viveu essa vida de faz de conta que nós proporcionamos. A segunda punhalada veio mais forte. Vida de faz de conta. Como se os 5 anos que passou cuidando da casa, apoiando Rodrigo, sendo uma esposa dedicada, fossem uma encenação. A casa onde morávamos, Valentina tentou argumentar. Está no nome da nossa empresa, Octávio interrompeu. Assim como o carro que você dirigia, as viagens que fizemos, tudo. Você usufruiu do que é nosso, mas nunca foi seu. Dr. Márcio abriu uma pasta e espalhou documentos na mesa. Aqui estão todos os comprovantes. A casa, os veículos, as contas bancárias, tudo permanece com a família. A senhora pode levar suas roupas pessoais e objetos sem valor comercial. Valentina olhou para os papéis, sentindo o mundo desabar. Realmente não havia nada em seu nome. Rodrigo sempre dizia que era para simplificar as coisas, que ela não precisava se preocupar com burocracias. Eu trabalhei durante todo o casamento, ela disse, tentando manter a dignidade. Contribuí para a casa. Contribuiu? Beatriz soltou uma gargalhada cruel. Querida, você trabalhava numa lojinha de roupas. O que ganhava lá mal pagava suas unhas. Quem sustentava você era meu filho. Mamãe tem razão. Rodrigo falou pela primeira vez olhando para ela. Você nunca entendeu a responsabilidade de fazer parte da nossa família. A terceira punhalada foi a mais dolorosa. Vinha do homem que ela havia amado, que havia conhecido quando ele ainda era um universitário simples, antes de assumir os negócios da família. Senhor, Dr. Márcio continuou, para agilizar o processo preparamos uma oferta generosa. 15 mil reais para que a senhora refaça sua vida. 15 mil? Helena se indignou. Para 5 anos de casamento? É mais do que ela merece. Octávio disse friamente, considerando que entrou aqui sem nada e viveu como parasita todo esse tempo. Parasita. A palavra ecoou na mente de Valentina como um tiro.
Ela lembrou de todas as vezes que abriu mão de oportunidades de trabalho melhores porque Rodrigo pedia para ela não se preocupar com isso, que ele cuidava de tudo. Vocês sabem que eu abri mão da minha carreira por este casamento, ela disse, a voz tremendo de emoção contida. Que carreira? Beatriz riu mais uma vez. Você era balconista, querida. Não tinha futuro nenhum. E agora pode voltar a ser, Octávio completou. É o que pessoas como você fazem. Trabalham para pessoas como nós. Pessoas como você. Pessoas como nós. A divisão estava clara. Ela sempre seria a outsider, a que não pertencia àquele mundo. A oferta dos 15 mil está sendo generosa, Dr. Márcio insistiu. Recomendo que aceite antes que os meus clientes mudem de ideia. Helena olhou para Valentina, esperando uma decisão. Ela sabia que legalmente era difícil conseguir algo melhor, considerando o regime de bens escolhido. Posso ter um minuto para pensar? Valentina pediu. Claro, mas não demore, Octávio disse, olhando o relógio de ouro no pulso. Temos compromissos importantes hoje. Valentina fechou os olhos e se lembrou de uma conversa que havia tido com o pai algumas semanas antes, quando contou sobre o divórcio. Filha, ele havia dito com aquela voz calma que sempre a tranquilizava. Às vezes as pessoas precisam cavar muito fundo para descobrir quem você realmente é, e quando descobrem, a surpresa pode ser grande. Na época, ela não havia entendido completamente o que ele quis dizer. Agora, ouvindo aquelas humilhações, começava a compreender. E então? Beatriz perguntou com impaciência. Vai aceitar a oferta ou vai continuar tentando tirar dinheiro da nossa família? Valentina abriu os olhos devagar. Olhou para cada um deles. Para Rodrigo, que evitava seu olhar. Para Beatriz, com aquele sorriso cruel de quem estava se divertindo com a situação. Para Octávio, que a tratava como se fosse menos que nada. Ainda estou pensando, ela respondeu calmamente. Pensando em quê? Dr. Márcio se impacientou. A senhora não tem muitas opções aqui. Naquele momento, Valentina tomou uma decisão. Não ia aceitar a humilhação calada. Não ia sair dali de cabeça baixa como eles esperavam. Tinha aprendido com o pai que dignidade não se negocia por nenhum preço. Vou consultar minha família antes de tomar qualquer decisão, ela disse, pegando a bolsa. Sua família? Beatriz riu. Você se refere àquele homem que trabalha com caminhões? O que ele pode entender de questões legais? Mais do que vocês imaginam, Valentina respondeu. E pela primeira vez naquele dia, foi ela quem sorriu. Algo no tom de voz dela fez o ambiente ficar diferente. Havia uma confiança ali que não existia quando ela entrou na sala. Doutora Helena, vamos remarcar esta reunião para a próxima semana, Valentina disse, levantando-se com uma elegância natural que surpreendeu todos ali. Espera aí, Rodrigo falou, também se levantando. Valentina, não complica as coisas. Aceita a oferta e cada um segue sua vida. Ela se virou para ele e, pela primeira vez em meses, olhou diretamente nos olhos do ex-marido. Rodrigo, você me conheceu quando eu era uma pessoa simples. Achou que conhecia toda a minha história. Mas tem muita coisa que você nunca soube sobre mim. Que tipo de coisa? Ele perguntou confuso. Coisas que vocês vão descobrir muito em breve. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente. Havia algo no jeito de Valentina falar que deixou todos desconfortáveis. Não sei que jogo você está jogando, Octávio disse. Mas não vai funcionar. Conhecemos todos os truques. Não é jogo, Dr. Octávio. É apenas a verdade chegando na hora certa. Valentina se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Ah, e sobre meu pai trabalhar com caminhões, ela disse, olhando diretamente para Beatriz. A senhora está certa. Ele realmente trabalha com caminhões, só que não da forma que a senhora imagina. E saiu da sala, deixando para trás um grupo de pessoas que, pela primeira vez, começou a questionar se realmente conhecia quem Valentina era. Do lado de fora do escritório, Helena alcançou Valentina no elevador. Você tem certeza do que está fazendo? Eles podem retirar a oferta. Valentina sorriu, mas dessa vez o sorriso carregava um mistério que nem ela mesma havia revelado completamente. Helena, tem uma coisa sobre minha família que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para Rodrigo. O que é? Na próxima reunião você vai descobrir, e garanto que será uma surpresa para todos. As portas do elevador se fecharam
E Valentina sabia que havia dado o primeiro passo em direção a uma revelação que mudaria tudo, porque às vezes as pessoas mais silenciosas são as que guardam os maiores segredos. 3 dias se passaram desde a primeira reunião, e Valentina não conseguia tirar da cabeça o olhar de desprezo que havia recebido. Ela estava no pequeno apartamento que alugou temporariamente, um lugar simples que contrastava brutalmente com a mansão onde havia morado durante o casamento. O telefone tocou. Era Helena, sua advogada. Valentina, eles marcaram uma nova reunião para hoje à tarde. Disseram que é urgente e que tem uma proposta final. Proposta final? Valentina repetiu, sentindo um frio na barriga. Pelo tom do Dr. Márcio, parece que querem encerrar isso o mais rápido possível. Ele disse que não haverá mais negociações depois de hoje. Valentina olhou pela janela do apartamento. Lá embaixo, pessoas comuns caminhavam para seus trabalhos, lutando para sobreviver com dignidade. Ela havia sido uma delas antes de conhecer Rodrigo, e talvez fosse hora de lembrar de onde veio. 2 horas depois, ela estava novamente no escritório Andrade em Associados. Dessa vez, o ambiente parecia ainda mais hostil. Beatriz chegou antes dela, vestindo um casaco de pele que provavelmente custava mais que muita gente ganha em 1 ano. "Olha só quem voltou", Beatriz disse para a amiga que a acompanhava, uma mulher elegante de cabelos grisalhos. "A ex-nora que está tentando arrancar dinheiro da gente." "Essa é a menina que você me contou?" a amiga perguntou, olhando Valentina como se fosse um objeto curioso. Realmente não parece ter nascido para essas coisas. Valentina fingiu não ouvir e se dirigiu à sala de reuniões, onde Rodrigo e Octávio já estavam esperando. A diferença era que dessa vez havia mais gente. 2 homens de terno que ela não conhecia estavam sentados ao lado da família. "Valentina", Dr. Márcio começou assim que ela se sentou. "Trouxemos testemunhas para esclarecer alguns pontos sobre seu comportamento durante o casamento." "Testemunhas?" Helena se surpreendeu. "Que tipo de testemunhas?" Um dos homens de terno se apresentou. "Sou Carlos, administrador das propriedades da família. E este é Renato, contador pessoal do Sr. Octávio." Carlos abriu um caderno e começou a ler. "Durante os 5 anos de casamento, registrei diversos gastos excessivos da Sra. Valentina. Compras desnecessárias, viagens caras, tratamentos de beleza que custaram fortunas." "Isso é mentira", Valentina protestou. "Eu sempre fui econômica. Rodrigo que insistia para eu não me preocupar com gastos." "Aqui está a prova." Renato mostrou papéis. 40 mil reais em roupas em um único ano. 20 mil em tratamentos estéticos. 15 mil em sapatos. Valentina olhou os documentos, incrédula. Realmente havia essas despesas, mas não eram escolhas dela. Rodrigo me obrigava a comprar essas coisas. Dizia que eu precisava me vestir adequadamente para os eventos da família. "Ninguém obriga ninguém a gastar", Beatriz interrompeu. "Você se aproveitou da generosidade do meu filho." "É verdade", Rodrigo finalmente falou, mas sem olhar para ela. Valentina sempre foi ambiciosa. Desde o começo do namoro, ficava impressionada com nosso padrão de vida. A traição nas palavras dele foi como uma facada no peito. Valentina lembrou de quando se conheceram na faculdade. Rodrigo havia insistido para levá-la a restaurantes caros. Havia insistido para ela largar o emprego. Havia insistido para ela se mudar para a mansão da família. "Você está inventando uma história que não existiu", ela disse, a voz tremendo de indignação. "Estou dizendo a verdade que eu demorei para aceitar", Rodrigo respondeu, e dessa vez olhou diretamente para ela. "Você sempre foi interesseira, Valentina." Só que eu estava cego de paixão para enxergar. As palavras dele ecoaram na sala como tiros. Interesseira. A mesma acusação que ela vinha ouvindo há dias, agora vinda do homem que havia prometido amá-la incondicionalmente. "Temos mais evidências", Dr. Márcio continuou. "Carlos, conta sobre as tentativas dela de interferir nos negócios da família." Carlos virou uma página do caderno. Em diversas ocasiões, a senhora Valentina fez perguntas sobre investimentos, sobre contas bancárias, sobre propriedades da família, comportamento típico de alguém planejando se beneficiar financeiramente. Eu perguntava por que eram conversas normais entre casais. Valentina explodiu. Qualquer esposa se interessaria pelos assuntos do marido. Uma esposa interessada no marido, sim.
Beatriz disse com veneno na voz. Uma interesseira se interessa é no dinheiro do marido. Octávio se inclinou para a frente, com aquele olhar frio de quem estava acostumado a controlar pessoas. Valentina, vou ser claro com você. Conhecemos seu tipo. Meninas de família simples que veem no casamento uma forma de ascensão social. Vocês não conhecem nada sobre mim, ela respondeu, sentindo a raiva crescer. Conhecemos mais do que você imagina, ele continuou. Fizemos uma investigação sobre seu passado. O sangue de Valentina gelou. Que investigação? Renato abriu outra pasta. Seu pai, Antônio, mecânico de caminhões em uma cidade pequena. Sua mãe trabalhou a vida toda como doméstica. Vocês moravam em uma casa alugada de 2 quartos. Você estudou em escola pública e trabalhava como balconista para pagar a faculdade. Cada palavra era dita como se fosse uma acusação. Como se ter nascido em família trabalhadora fosse um crime. E daí? Valentina perguntou, tentando manter a dignidade. E daí que você viu no meu filho uma oportunidade de ouro? Beatriz completou. Uma chance de sair da pobreza e viver como rica. Eu me casei por amor, Valentina disse. Mas sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Por favor, Rodrigo riu com desdém. Você ficava impressionada com tudo. Com o carro, com a casa, com os restaurantes. Seus olhos brilhavam toda vez que eu pagava algo caro. Porque eu nunca havia experimentado essas coisas. Isso não significa que me casei por interesse. Significa exatamente isso. Octávio se levantou e começou a andar pela sala. Meninas como você são todas iguais. Seduzem homens ricos, casam e depois tentam levar metade de tudo no divórcio. Eu nunca pedi metade de nada, porque sabe que não tem direito. Ele parou na frente dela. Mas aposto que esperava que meu filho fosse bobo o suficiente para dividir voluntariamente. Dr. Márcio voltou ao controle da reunião. Considerando todas essas evidências, meus clientes estão dispostos a manter a oferta dos R$15.000. Mas apenas se a senhora assinar hoje, agora. E se eu não assinar? Valentina perguntou. Aí retiramos a oferta, Octávio respondeu friamente. E você sai daqui exatamente como entrou no casamento, sem nada. Helena tentou intervir. Senhores, isso é coerção. A minha cliente tem o direito de... Sua cliente tem o direito de aceitar nossa generosidade ou sair de mãos vazias. Dr. Márcio a interrompeu. A lei está do nosso lado. Valentina olhou ao redor da sala. Para Rodrigo, que agora a olhava como se fosse uma estranha. Para os pais dele, que a viam como lixo. Para as testemunhas que distorceram cada momento da vida dela. Vocês realmente acham que me conhecem? Ela disse, a voz saindo mais firme. Conhecemos o suficiente. Beatriz respondeu. Você é mais uma aproveitadora que tentou dar sorte na vida. Interessante. Valentina sorriu. Mas havia algo diferente naquele sorriso. Porque eu estava justamente pensando em ligar para meu pai. Seu pai, o mecânico? Rodrigo riu. O que ele pode fazer para ajudar você agora? Mais do que vocês imaginam. Algo no tom de voz dela fez o ambiente mudar. Havia uma confiança ali que não fazia sentido para pessoas que achavam conhecer toda a história dela. Que tipo de ajuda um mecânico pode oferecer em uma questão legal? Dr. Márcio perguntou curioso. A ajuda que vem quando as pessoas descobrem que fizeram julgamentos precipitados sobre outras pessoas. Octávio franziu a testa. Do que você está falando? Valentina se levantou devagar, pegou a bolsa e olhou para todos na sala. Estou falando sobre o fato de que vocês passaram 5 anos convivendo comigo e nunca se interessaram realmente em conhecer minha família. Não havia nada para conhecer, Beatriz disse com desprezo. Havia sim. E na próxima reunião vocês vão descobrir exatamente o que perderam por serem arrogantes demais para perguntar. Valentina se dirigiu à porta, mas dessa vez Rodrigo se levantou também. Valentina, para com esse mistério idiota. Seu pai é mecânico, sua família é simples. Não tem nada que possa mudar essa situação. Ela se virou para ele uma última vez. Rodrigo, sabe qual foi seu maior erro? Qual? Você achou que conhecia minha história só porque eu não ficava me gabando dela. E com essas palavras, Valentina saiu da sala, deixando para trás um grupo de pessoas que começava a sentir um desconforto inexplicável. Porque às vezes, o silêncio guarda os maiores tesouros. Valentina estava no apartamento temporário quando o telefone tocou.
Era um número que ela não via há meses, mas que conhecia de cor. Seu pai. Filha, soube que você está passando por dificuldades. A voz de Antônio saía carinhosa, mas com uma firmeza que ela havia herdado dele. Acho que chegou a hora de resolver algumas coisas. Pai, eu posso lidar com isso sozinha, ela disse, tentando parecer mais forte do que se sentia. Sei que pode, mas não precisa. Já conversei com o Dr. Samuel. Ele vai à próxima reunião com você. Valentina franziu a testa. Dr. Samuel, pai, de onde você conhece um doutor? Filha, tem muita coisa que nunca contei para você. Achei que nunca seria necessário, mas essas pessoas precisam aprender uma lição. Havia algo no tom de voz dele que era diferente. Não era mais o pai mecânico que ela conhecia, era a voz de alguém acostumado a tomar decisões importantes. No dia seguinte, Valentina chegou ao escritório Andrade em Associados, acompanhada de um homem que ela não esperava ver. Dr. Samuel era elegante, usava terno claramente caro e carregava uma pasta de couro que gritava sofisticação. Mas o que mais impressionava era a presença dele. Entrava nos lugares como quem estava acostumado a comandar. Bom dia, ele cumprimentou a recepcionista. Sou o Dr. Samuel Montenegro, representante legal da família Silva. A recepcionista olhou para Valentina confusa. Silva? Mas a senhora é Valentina. Valentina Silva, Dr. Samuel completou com autoridade. Filha de Antônio Silva. Quando entraram na sala de reuniões, o impacto foi imediato. Beatriz parou de falar no meio da frase. Octávio levantou os olhos do celular pela primeira vez. Rodrigo ficou visivelmente desconfortável. Quem é esse senhor? Dr. Márcio perguntou, claramente incomodado com a presença imponente do recém-chegado. Dr. Samuel Montenegro. Ele se apresentou, colocando a pasta na mesa com um som que ecoou pela sala. Representa os interesses da família Silva neste processo. Família Silva? Beatriz repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. A família dela é de mecânicos. Dr. Samuel sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Senhora Beatriz, a senhora está absolutamente certa. O senhor Antônio Silva realmente trabalha com caminhões. Viu só? Octávio disse com desdém. Não sei por que contrataram um advogado caro para representar uma família de pobres. Por quê? Dr. Samuel abriu a pasta e retirou um documento. Às vezes as aparências podem ser muito enganosas. Ele colocou o primeiro papel na mesa. Era um documento oficial com um cabeçalho dourado. Valentina conseguiu ler de cabeça para baixo. Silva Transportes e Logística Liteda. O senhor Antônio Silva, Dr. Samuel continuou com voz calma. Não é mecânico de caminhões. Ele é proprietário da maior empresa de transporte de cargas do país. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Beatriz ficou pálida. Octávio parou de mexer no celular. Rodrigo olhou para Valentina como se estivesse vendo um fantasma. Isso é impossível, Dr. Márcio gaguejou. Nós investigamos a família dela. Investigaram superficialmente, Dr. Samuel retrucou, colocando mais documentos na mesa. Viram um homem trabalhando com caminhões em uma cidade pequena e assumiram que era funcionário. Nunca se deram ao trabalho de descobrir que ele era o dono de tudo. Valentina olhava os documentos com a mesma surpresa dos outros. Ela sabia que o pai tinha negócios, mas nunca imaginou a extensão real. Silva Transportes, Dr. Samuel continuou. Opera em 17 estados brasileiros. Frota de 500 caminhões. Contratos exclusivos com as maiores montadoras do país. Faturamento anual de 200 milhões de reais. Beatriz tentou falar, mas as palavras não saíam. Octávio estava com a cara de quem havia levado um soco no estômago. Mas ela morava em casa simples, Rodrigo finalmente conseguiu dizer. Trabalhava como balconista. Por escolha do Sr. Antônio, Dr. Samuel explicou. Ele sempre quis que a filha tivesse uma educação humilde, que aprendesse o valor das coisas. Por isso, manteve a vida simples longe dos negócios. Você sabia disso? Rodrigo perguntou para Valentina, a voz saindo estranha. Sabia que papai tinha negócios, mas não a dimensão, ela respondeu honestamente. Ele sempre disse que era melhor eu crescer sem ostentação. Dr. Samuel colocou mais um documento na mesa. Aqui estão as certidões de propriedade. O Sr. Antônio é dono de 3 fazendas, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais.
além de participações em 2 mineradoras e uma usina hidrelétrica. Octávio finalmente conseguiu falar. Se ela é rica, por que aceitou o regime de separação de bens? Por quê? Valentina respondeu, olhando diretamente para Rodrigo. Eu me casei por amor. Não me importava com dinheiro. Achei que você também havia se casado por amor. A frase atingiu Rodrigo como uma bala. Ele baixou a cabeça, claramente constrangido. Além disso, Dr. Samuel continuou, há uma questão legal importante que precisa ser esclarecida. Que questão? Dr. Márcio perguntou nervoso. Durante os 5 anos de casamento, a senhora Valentina desenvolveu um trabalho específico para a empresa da família. Consultoria em logística de transporte. Trabalho pelo qual nunca foi remunerada. Que consultoria? Beatriz perguntou confusa. Dr. Samuel virou algumas páginas. Todas as vezes que a senhora Valentina perguntava sobre negócios, investimentos e propriedades da família, ela estava fazendo análises para otimizar os processos da Silva Transportes. Relatórios que resultaram em economias de milhões de reais. Valentina ficou surpresa. Pai mandou você dizer isso? Não, senhora Valentina. Eu disse a verdade. Seus comentários e sugestões foram implementados na empresa e geraram lucros substanciais. Octávio estava vermelho. Isso é ridículo. Ela nunca trabalhou para nós. Trabalhou sim. Dr. Samuel abriu outro documento. Aqui está a lista de todas as sugestões implementadas. Sistema de rastreamento, otimização de rotas, negociação com fornecedores, tudo baseado nas conversas que ela teve com vocês. Rodrigo olhou para Valentina incrédulo. Você estava coletando informações dos nossos negócios? Eu estava sendo esposa. Ela respondeu com dignidade, interessada na vida do marido. Vocês transformaram meu interesse em algo sujo. E há mais. Dr. Samuel não havia terminado. Por lei, trabalho não remunerado durante o casamento gera direito à compensação, principalmente quando gera lucros comprovados. Dr. Márcio estava suando frio. Que tipo de compensação? Estamos falando de 5 anos de consultoria não remunerada que resultou em lucros de aproximadamente 15 milhões de reais para a Silva Transportes. Os números ecoaram na sala como bombas explodindo. 15 milhões. A oferta ridícula de 15 mil reais que eles haviam feito parecia uma piada cruel. Vocês ofereceram 15 mil reais? Dr. Samuel continuou. Para alguém que tem direito à compensação por trabalho não remunerado de 15 milhões. Beatriz desmaiou na cadeira. Octávio se apoiou na mesa para não cair. Rodrigo ficou branco como papel. Espera, Rodrigo gaguejou. Valentina, você pode me explicar isso? Ela olhou para o ex-marido que havia passado dias humilhando ela. Rodrigo, lembra quando eu sugeria sistemas para rastrear caminhões? Quando falava sobre economia de combustível? Quando dava ideias sobre rotas? Sim, mas você achava que eu estava sendo curiosa demais. Sua mãe dizia que eu estava sendo interesseira. Mas eu estava usando o conhecimento da empresa do meu pai para ajudar vocês. Por que nunca disse que seu pai era empresário? Beatriz perguntou, ainda tonta. Porque vocês nunca perguntaram sobre minha família com interesse genuíno, Valentina respondeu. Só queriam confirmar que eu era pobre para se sentirem superiores. Dr. Samuel fechou a pasta. Senhores, minha cliente está disposta a negociar. Mas agora as condições mudaram completamente. Que condições? Dr. Márcio perguntou com voz fraca. Compensação pelo trabalho não remunerado, mais danos morais pelas humilhações sofridas, mais ressarcimento pelos gastos que vocês catalogaram como excessivos quando na verdade eram investimentos necessários para ela representar adequadamente a família. Octávio tentou reagir. Isso é chantagem? Não, senhor Octávio. Isso é justiça. Vocês julgaram minha cliente pela origem humilde, humilharam ela por dias e descobriram que estavam lidando com alguém muito além do que imaginavam. Rodrigo olhou para Valentina com uma expressão que misturava arrependimento e desespero. Valentina, você pode esquecer tudo isso? Podemos recomeçar? Ela olhou para ele por um longo momento. O homem que havia amado, que havia atraído, que havia ficado do lado da família contra ela. Rodrigo, ela disse com uma tristeza profunda. Você me conheceu quando eu era simples e se apaixonou. Depois se envergonhou da minha simplicidade. Agora descobriu que sou rica e quer voltar. Você não me ama. Você ama o que acha que posso oferecer.
As palavras dele foram o golpe final na dignidade que restava a Rodrigo. Dr. Samuel se levantou. Senhores, aguardamos a proposta de vocês. Mas lembrem-se, agora não estão negociando com uma balconista. Estão negociando com a herdeira de um império. Quando saíram da sala, Valentina finalmente entendeu por que o pai havia guardado o segredo por tanto tempo. Porque quando as pessoas descobrem quem você realmente é depois de te desprezarem, a lição fica para sempre. 2 horas depois da bomba que Dr. Samuel havia soltado, Valentina estava no apartamento quando o telefone não parava de tocar. Primeiro foi Helena, eufórica com a reviravolta. Depois foram 3 ligações perdidas de Rodrigo. Em seguida, uma ligação que ela não esperava. Beatriz. Valentina, precisamos conversar. A voz da ex-sogra saía diferente, sem aquela arrogância de antes. Pode ser pessoalmente? Sobre o que, dona Beatriz? Sobre esse mal-entendido todo. Acho que podemos resolver as coisas de forma mais amigável. Valentina quase riu. Mal-entendido. Como se 5 anos de desprezo pudessem ser chamados de mal-entendido. Pode falar por telefone mesmo. Não, filha. É melhor pessoalmente. Estou aqui embaixo do seu prédio. Valentina olhou pela janela e viu o carro de luxo de Beatriz estacionado na rua. A mulher havia ido atrás dela. Isso era inédito. 15 minutos depois, Beatriz estava sentada na sala simples do apartamento, claramente desconfortável com o ambiente modesto. Ela olhava ao redor como se estivesse tentando entender como alguém com tanto dinheiro podia escolher viver assim. Valentina, ela começou com um sorriso forçado. Eu vim aqui para pedir desculpas. Desculpas? Sim. Eu e Octávio, nós não sabíamos sobre sua família. Se soubéssemos, as coisas teriam sido diferentes. Valentina sentou na poltrona em frente a ela. Diferentes como? Bem, você entende. Nós somos uma família tradicional. Precisamos ser cuidadosos com pessoas que se aproximam do Rodrigo. Há muitas interesseiras por aí. E agora que sabem que tenho dinheiro, eu deixei de ser interesseira? Beatriz riu nervosa. Não é bem assim, querida. É que agora entendemos que você é do nosso nível social. Pessoas como nós precisam se unir. A hipocrisia era tão gritante que Valentina sentiu nojo. Dona Beatriz, a senhora está dizendo que meu caráter mudou depois que descobriu minha conta bancária? Não, não é isso. Ela se apressou em corrigir. É que agora vemos que você sempre foi de boa família. Só não entendíamos. A senhora entendeu perfeitamente. Vocês me desprezaram porque acharam que eu era pobre. Agora querem ser amigos porque descobriram que sou rica. Beatriz mudou de estratégia. Valentina, pense no Rodrigo. Vocês se amavam. Ainda se amam. Não vale a pena jogar fora 5 anos de casamento por causa de um desentendimento. Desentendimento? Valentina se levantou. A senhora passou 5 anos me tratando como se eu fosse lixo. Me humilhou, me desrespeitou, riu da minha cara. E agora quer chamar isso de desentendimento? Eu estava protegendo meu filho? A senhora estava sendo preconceituosa e cruel. Beatriz se levantou também, e por alguns segundos a máscara de educação caiu. Olha aqui, mocinha. Não importa quanto dinheiro seu pai tem. Você continua sendo uma menina do interior que não sabe como se comportar em sociedade. Ali estava a verdadeira Beatriz. Mesmo sabendo da fortuna, ela ainda via Valentina como inferior. Agora a senhora mostrou quem realmente é, Valentina disse calmamente. Eu estou tentando ser educada, mas você está sendo difícil. Beatriz recompôs a postura. Meu filho está sofrendo. Ele te ama. Não, ele ama a ideia de não perder 15 milhões. Beatriz ficou vermelha. Como ousa falar assim? Rodrigo sempre te amou. Rodrigo me traiu emocionalmente há 3 dias. Ficou do lado de vocês, me humilhou, me chamou de interesseira. E agora quer voltar porque descobriu que sou rica. O telefone de Valentina tocou. Era um número desconhecido. Alô? Valentina? Aqui é Carlos, administrador das propriedades da família. Desculpa ligar direto. Consegui seu número com o Dr. Márcio. A mesma pessoa que 3 dias antes havia apresentado evidências contra ela. O que você quer, Carlos? Olha, sobre aqueles documentos que apresentei na reunião, eu queria explicar que não era nada pessoal. Eu só estava cumprindo ordens do Dr. Octávio. Entendi.
A coisa é que agora, sabendo quem você realmente é, eu queria me desculpar. E também dizer que... Bem, se você precisar de alguém para administrar as propriedades da sua família, eu tenho muita experiência. Valentina desligou o telefone na cara dele. Beatriz havia ouvido a conversa e ficou constrangida. As pessoas estão se desculpando porque descobriram que você tem dinheiro, Beatriz disse, tentando soar filosófica. Exato. Inclusive a senhora. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era Rodrigo. Valentina, por favor, atende. Ela atendeu no viva voz, para que Beatriz ouvisse. Oi, Rodrigo. Amor, precisamos conversar. Eu sei que cometi erros, mas podemos resolver isso. Que erros, Rodrigo? Eu deveria ter te defendido. Deveria ter ficado do seu lado. Por que não ficou? Silêncio do outro lado. Beatriz gesticulou para ele não falar sobre a pressão da família. Eu estava confuso, ele disse finalmente. Meus pais me convenceram de que você estava tentando se aproveitar da gente. E agora? Agora eu sei que estava errado. Que você é de família boa, que não precisava do nosso dinheiro. Rodrigo, você acabou de dizer que mudou de opinião sobre mim porque descobriu que tenho dinheiro. Não é isso. É exatamente isso. Se eu continuasse sendo pobre, você continuaria achando que sou interesseira. Beatriz fez sinal para ele mudar de assunto. Valentina, Rodrigo tentou outra abordagem. Independente de tudo, nós nos amamos. Podemos recomeçar. Recomeçar como? Você vai conseguir esquecer que me humilhou? Eu vou conseguir esquecer que você ficou contra mim? A gente tenta, amor. Vale a pena tentar. Valentina olhou para Beatriz, que estava ansiosa esperando a resposta. Rodrigo, vou fazer uma pergunta e quero honestidade total. Pode perguntar. Se meu pai fosse realmente mecânico, se eu fosse realmente pobre, você estaria me ligando agora? Mais silêncio. A resposta estava no silêncio. Rodrigo, Valentina, é uma pergunta difícil. É uma pergunta simples. Sim ou não? Eu não sei. Você sabe. A resposta é não. Se eu fosse pobre, você não estaria tentando me reconquistar. Beatriz se levantou nervosa e sussurrou. Diz que sim. Diz que o amor independe de dinheiro. Mas Rodrigo não conseguiu mentir. Valentina, a situação é complicada. Não é complicada. É simples. Você me ama ou ama meu dinheiro? Eu amo você. Então por que não me amou quando pensou que eu era pobre? A pergunta ficou ecoando na linha. Beatriz fez cara de desespero. Rodrigo, ela sussurrou alto. Fala que sempre amou ela. Mãe, para de falar! Rodrigo explodiu do outro lado da linha. Agora Valentina sabia. Beatriz estava lá orquestrando a tentativa de reconciliação. Vocês estão juntos aí? Ela perguntou. Não, Rodrigo mentiu. Dona Beatriz, Valentina falou alto. A senhora pode responder? Beatriz ficou sem saída. Oi, Valentina. A senhora está ajudando seu filho a tentar me reconquistar? Estou tentando salvar o casamento de vocês. Por quê? 3 dias atrás a senhora me odiava. Eu nunca odiei você. Odiava sim. E sabe por quê? Porque achava que eu era pobre. Agora que descobriu que sou rica, quer que eu volte para a família. Rodrigo tentou falar. Valentina, não é sobre dinheiro. É sobre dinheiro sim, Rodrigo. Se não fosse, você teria me defendido quando sua família me humilhou. Teria ficado do meu lado quando me chamaram de interesseira. Teria me protegido quando deram da minha cara. Eu estava confuso. Você estava sendo covarde. E sabe qual é a diferença entre nós? Qual? Quando eu achava que você era de classe média, eu te amei do mesmo jeito. Quando descobri que era de família rica, continuei te amando igual. Mas quando você achou que eu era pobre, me desprezou. E quando descobriu que sou rica, quer me reconquistar. A verdade caiu como uma bomba na conversa. Isso mostra quem tem caráter e quem não tem, Valentina completou. Beatriz tentou uma última cartada. Valentina, pense bem. Vocês são do mesmo nível social agora. Podem ter uma vida linda juntos. Dona Beatriz, eu sempre fui do mesmo nível social. A diferença é que agora vocês sabem, e descobriram tarde demais. Ela desligou o telefone e olhou para Beatriz, que estava visivelmente derrotada. Você está cometendo um erro, Beatriz disse. Rodrigo realmente te ama. Não. Rodrigo ama a ideia de não ser o idiota que perdeu uma herdeira.
E naquele momento Valentina entendeu que havia desviado a maior bala da vida dela. Porque caráter não se compra. E quem não tem, nunca vai ter. Na manhã seguinte, Valentina acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, havia dormido bem. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros. Estava tomando café quando o telefone tocou. Era Dr. Samuel. Bom dia, Valentina. Seu pai pediu para eu ligar. A reunião de hoje será interessante. Por quê? Digamos que ontem à noite recebi algumas ligações desesperadas. A família do Rodrigo quer negociar urgentemente. Negociar o quê? Tudo. Eles perceberam a dimensão real do problema em que se meteram. 2 horas depois, Valentina entrou no escritório Andrade em Associados pela última vez. A diferença no tratamento foi gritante. A recepcionista se levantou para cumprimentá-la, o segurança abriu a porta com reverência, até o ascensorista estava mais educado. Na sala de reuniões, a cena era constrangedora. Octávio estava suando mesmo com ar-condicionado. Beatriz tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido. Rodrigo estava visivelmente nervoso, mexendo nas mãos o tempo todo. Dr. Márcio folheava papéis desesperadamente. Bom dia, Dr. Samuel disse ao entrar, carregando uma pasta ainda maior que a do dia anterior. Dr. Samuel, Octávio se levantou rapidamente. Que bom que chegou. Queremos resolver essa situação de forma amigável. Amigável? Dr. Samuel repetiu, sentando-se calmamente. Interessante mudança de tom em 24 horas. Dr. Márcio pigarreou nervoso. É que ontem, com a revelação sobre a família da Valentina, percebemos que houve mal-entendidos. Não houve mal-entendidos. Dr. Samuel o interrompeu. Houve preconceito, humilhação e tentativa de estelionato. Estelionato? Beatriz se assustou. Senhora Beatriz, vocês ofereceram 15 mil reais para alguém que tem direito a 15 milhões. Isso tem nome na lei. Octávio tentou controlar os danos. Dr. Samuel, somos pessoas razoáveis. Podemos aumentar a oferta. Para quanto? 500 mil reais. É uma quantia generosa. Dr. Samuel riu, mas era um riso frio. Senhor Octávio, o senhor está oferecendo 500 mil para quitar uma dívida de 15 milhões? Não é dívida. Dr. Márcio tentou argumentar. São cálculos teóricos. Teóricos? Dr. Samuel abriu a pasta e despejou dezenas de documentos na mesa. Senhores, ontem à noite trabalhei até tarde. Estes são os comprovantes de todas as implementações que a Silva Transportes fez, baseada nas sugestões da Valentina. Ele começou a apontar documentos. Sistema de rastreamento via satélite. Economia de 2 milhões anuais. Otimização de rotas. Economia de 1,5 milhão anuais. Renegociação com fornecedores. Economia de 800 mil anuais. Octávio estava ficando pálido conforme os números eram apresentados. Programa de manutenção preventiva. Economia de 500 mil anuais. Sistema de logística reversa. Economia de 300 mil anuais. Nos 5 anos de casamento, implementações baseadas nas sugestões dela resultaram em economia total de 23 milhões de reais. 23 milhões? Rodrigo repetiu incrédulo. Isso mesmo. E há mais. Dr. Samuel continuou implacável. Ontem conversei longamente com seu pai, Valentina. Ele me contou detalhes que nem você sabia. Valentina o olhou curiosa. Seu pai não é apenas dono da Silva Transportes. Ele é sócio majoritário da Constelação Logística, holding, que controla 17 empresas de transporte no Brasil e 3 no exterior. A informação caiu como uma bomba. Até Valentina ficou chocada. Patrimônio total: 800 milhões de reais. Sua filha, Valentina, é herdeira única de um dos maiores impérios logísticos da América Latina. Beatriz desmaiou de novo. Octávio se apoiou na parede. Rodrigo ficou branco como papel. 800 milhões? Dr. Márcio gaguejou. Isso mesmo. E agora vou explicar por que esta situação se tornou muito mais séria para vocês. Dr. Samuel colocou outro documento na mesa. Ontem, depois da nossa reunião, o senhor Antônio Silva ligou para alguns amigos empresários. Contou como a filha foi tratada aqui. Sabe quem são esses amigos? Ninguém respondeu. Donos das 3 maiores montadoras de caminhões do país, principais fornecedores da empresa de vocês.
Octávio sentou pesadamente na cadeira. Não. Sim. As montadoras estão reavaliando os contratos com vocês. Afinal, quem trata mal a filha do Antônio Silva não é pessoa confiável para fazer negócios. Isso é chantagem, Dr. Márcio protestou. Não é chantagem, é consequência. Vocês humilharam a filha de um dos empresários mais respeitados do país. Acham que isso não teria repercussão? Rodrigo finalmente falou. Valentina, você pode conversar com seu pai, pedir para ele não nos prejudicar? Ela olhou para o ex-marido que havia passado dias a humilhando. Por que eu faria isso, Rodrigo? Porque nós tivemos algo especial. Tivemos. Até você escolher o lado da sua família contra mim. Beatriz, já recuperada do desmaio, tentou uma última cartada. Valentina, você sabe que somos boas pessoas. Só estávamos protegendo nosso filho. Protegendo de quê? De uma mulher que amava ele? De alguém que achávamos que era interesseira. E por que achavam isso? Porque eu era pobre? Silêncio constrangedor. Respondam, Valentina insistiu. Por que achavam que eu era interesseira? Porque... E Octávio começou e parou. Porque vocês são preconceituosos, ela completou. Julgaram meu caráter pela minha conta bancária. Dr. Samuel retomou o controle. Senhores, minha cliente está disposta a fazer um último acordo. Que acordo? Octávio perguntou desesperado. Primeiro, compensação pelos 5 anos de consultoria não remunerada. 10 milhões de reais. Octávio engasgou. 10 milhões? Segundo, danos morais pelas humilhações sofridas. 5 milhões. 15 milhões no total? Dr. Márcio calculou rapidamente. Ainda não terminei, Dr. Samuel continuou. Terceiro, pedido público de desculpas em jornal de grande circulação, admitindo que julgaram erroneamente a senhora Valentina. Pedido público? Beatriz se horrorizou. Quarto, Rodrigo deve assinar documento reconhecendo que o divórcio aconteceu por culpa exclusiva dele, isentando Valentina de qualquer responsabilidade. Rodrigo baixou a cabeça, humilhado. E quinto, Dr. Samuel fez uma pausa dramática. Se não aceitarem estas condições até amanhã, o Sr. Antônio vai pessoalmente a cada fornecedor de vocês contar como trataram a filha dele. O silêncio foi sepulcral. Todos entenderam que não havia escape. É muito dinheiro, Octávio tentou argumentar. É pouco dinheiro para o que vocês fizeram, Dr. Samuel retrucou. Humilharam uma mulher inocente, tentaram roubá-la no divórcio e descobriram tarde demais que ela era muito mais importante do que imaginavam. Valentina se levantou. Podem discutir entre vocês. Já perdi tempo demais aqui. Valentina, espera! Rodrigo se levantou também. Podemos conversar em particular? Não temos nada para conversar. Por favor, 5 minutos. Ela olhou para ele. O homem que havia amado, que havia escolhido a família contra ela, que agora implorava uma chance. Fala aqui mesmo na frente de todos. Eu quero te pedir perdão. Pelo que especificamente? Por não ter te defendido, por ter ficado contra você, por ter duvidado do seu caráter. E por que você fez isso? Porque minha família me convenceu. Não, ela o interrompeu. Você fez isso porque no fundo concordava com eles, porque também achava que eu era inferior. A verdade doeu mais que qualquer tapa. Isso não é verdade. É verdade sim, Rodrigo. Se você realmente me amasse, teria me defendido independente de qualquer coisa. Mas você me viu como a família via, uma menina pobre que deu sorte. Rodrigo começou a chorar. Eu te amo, Valentina. Sempre amei. Você ama a ideia de mim, ama quando conveniente. Mas amor de verdade não funciona assim. Ela se dirigiu à porta, mas se virou uma última vez. Vocês têm até amanhã para decidir. Mas independente da decisão, quero que saibam uma coisa. Não foi o dinheiro que me fez superior a vocês. Foi o caráter. E isso, vocês nunca vão poder comprar. Quando saiu daquela sala, Valentina finalmente estava livre. Livre de pessoas que só a respeitavam pela conta bancária. Livre de um amor que só existia sob condições. Livre para recomeçar, sabendo exatamente quem valia a pena manter na vida. Uma semana havia se passado desde o ultimato. Valentina estava no escritório da Silva Transportes pela primeira vez na vida, conhecendo realmente o império que seu pai havia construído. O prédio de 15 andares no centro de São Paulo
Tinha o nome Silva, em letras douradas na fachada. Por dentro, era ainda mais impressionante que qualquer coisa que ela havia visto na família do Rodrigo. Filha, Antônio a chamou para a sala da presidência. Tenho uma ligação para você. Era Helena, sua advogada, e a voz dela estava eufórica. Valentina, eles aceitaram todas as condições, vão pagar os 15 milhões, fazer o pedido público de desculpas, tudo. Como assim todas? Octávio ligou ontem à noite desesperado. Parece que 3 fornecedores já cancelaram os contratos com eles. A empresa está à beira da falência. Valentina sentiu uma mistura estranha. Vingança satisfeita, mas também uma pontada de tristeza. Não era felicidade ver alguém se destruindo, mesmo que tivessem merecido. E a mais, Helena continuou. Rodrigo quer falar com você. Disse que é urgente. Não tenho nada para falar com ele. Ele disse que não é sobre reconciliação. É sobre... Bem, ele não quis falar por telefone. 2 horas depois, Valentina estava em um café neutro no centro da cidade. Rodrigo chegou 15 minutos atrasado, e a diferença era chocante. O homem que sempre se vestia impecavelmente estava com uma roupa amarrotada, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Obrigado por ter vindo, ele disse, sentando-se na mesa do fundo que ela havia escolhido. O que você quer, Rodrigo? Quero te pedir um favor. Que tipo de favor? Ele respirou fundo, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis da vida dele. A empresa da minha família vai falir. Em uma semana perdemos 70% dos contratos. Meu pai está desesperado. Minha mãe não para de chorar. E eu sei que você pode falar com seu pai. Pedir para ele parar com as represálias. Valentina olhou para o homem que havia passado dias humilhando ela. Rodrigo, você realmente acha que eu vou ajudar depois de tudo? Eu sei que não mereço. Ele baixou a cabeça. Sei que fui um covarde, que te traí, que escolhi o lado errado. Continue. Mas tem 200 funcionários na nossa empresa. 200 famílias que vão ficar desempregadas por causa dos meus erros. A jogada foi inteligente. Ele sabia que Valentina tinha bom coração, que se importava com pessoas inocentes. Os funcionários não têm culpa dos seus erros. Ela concordou. Exato. É por isso que estou aqui, implorando. Implorando? Sim. Ele olhou diretamente para ela pela primeira vez. Estou implorando para você salvar 200 famílias da situação que eu criei. Valentina ficou em silêncio por alguns minutos. Rodrigo esperou, visivelmente nervoso. Me responde uma coisa com honestidade total, ela disse finalmente. Qualquer coisa. Se eu não fosse rica, se fosse realmente a balconista pobre que vocês acharam que eu era, você estaria aqui implorando? Rodrigo fechou os olhos. Não. Pelo menos você foi honesto. Valentina, eu sei que estraguei tudo. Sei que perdi a mulher mais incrível que já conheci por causa da minha covardia. Não foi covardia, Rodrigo. Foi falta de caráter. As palavras dele atingiram como punhaladas, mas ele não contestou. Você tem razão, ele admitiu. E vou carregar essa culpa para o resto da vida. Rodrigo, ela se inclinou para a frente. Vou te fazer uma proposta. Os olhos dele brilharam com esperança. Vou conversar com meu pai sobre os contratos. Sério? Mas com uma condição. Qualquer condição. Você vai trabalhar como funcionário comum na sua própria empresa. Sem salário de diretor, sem regalias, sem privilégios. Vai aprender o que é trabalhar de verdade. Rodrigo engoliu seco. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para você entender o valor das pessoas que você sempre desprezou. E minha família? Sua família vai aprender a mesma lição. Beatriz vai trabalhar como recepcionista. Octávio como auxiliar administrativo. A proposta era humilhante, mas ele não tinha escolha. Aceito, disse baixinho. E mais uma coisa, Valentina continuou. Quero que vocês façam trabalho social. Todo fim de semana vão servir comida em abrigos para pessoas necessitadas. Trabalho social? Sim, para aprenderem que pessoas pobres não são inferiores. São apenas pessoas com menos oportunidades. Rodrigo assentiu, derrotado. E a última condição, ela disse. Vocês vão pagar uma bolsa de estudos para 10 crianças carentes por ano. Para sempre. Quanto isso vai custar? Muito menos que os 15 milhões que vocês vão me pagar.
Rodrigo ficou em silêncio, processando tudo. Valentina, ele disse finalmente. Posso te perguntar uma coisa? Fale. Você vai conseguir me perdoar um dia? Ela olhou para ele, para o homem que havia amado, que havia escolhido o preconceito ao invés dela, que agora implorava uma segunda chance. Rodrigo, perdão não significa volta. Posso perdoar você pelo que fez, mas nunca vou esquecer quem você realmente é, quando as coisas ficam difíceis. Eu mudei. Você mudou porque foi forçado, não por evolução própria. As palavras eram duras, mas verdadeiras. E se eu provar que mudei de verdade? Não precisa me provar nada. Ela se levantou. Precisa provar para você mesmo. Quando Valentina chegou em casa, ligou para o pai. Pai, falei com o Rodrigo hoje. E? Vou pedir para o senhor dar uma chance para a empresa deles, mas com condições. Ela explicou toda a proposta. Antônio riu do outro lado da linha. Filha, você é mais inteligente que eu imaginava. Essa punição vai ensinar mais que qualquer vingança. Eles precisam aprender, pai, principalmente sobre o valor das pessoas. E você, filha, como está se sentindo? Aliviada, ela respondeu honestamente. Pela primeira vez em anos, me sinto livre para ser quem realmente sou. Que é? Uma mulher que não precisa provar seu valor para ninguém. 3 dias depois, Valentina estava saindo do escritório quando viu uma cena que a deixou emocionada. Na calçada em frente ao prédio da Silva Transportes, Beatriz estava distribuindo panfletos como promotora de eventos. A mulher que sempre se achava superior estava aprendendo o que era trabalhar de verdade. Do outro lado da rua, Octávio carregava caixas de documentos, suado e cansado. O homem que desprezava gente de classe baixa estava descobrindo o que era trabalho braçal. Valentina não sentiu pena, sentiu justiça. No sábado seguinte, ela teve uma surpresa. Estava fazendo compras quando viu Rodrigo servindo sopa em um abrigo. Ele não a viu. Estava concentrado conversando com um morador de rua, ouvindo atentamente a história do homem. Pela primeira vez, Rodrigo parecia genuinamente interessado em entender a realidade de alguém menos favorecido. Talvez houvesse esperança para ele, afinal. Mas não com ela. Naquela noite, Valentina jantou com o pai pela primeira vez em anos, sem pressa, sem tensão, sem segredos. Pai, obrigada por ter me criado simples. Por quê, filha? Porque me ensinou que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, está no caráter. E agora? O que planeja fazer da vida? Valentina sorriu, olhando pela janela da mansão do pai, que finalmente conhecia por dentro. Vou usar essa fortuna para mostrar que dinheiro serve para construir, não para humilhar. Como? Já tenho algumas ideias. E realmente tinha. Planos que iam mudar não só a vida dela, mas a vida de muita gente que, como ela, já foi julgada pela aparência. Porque quem passa por humilhação aprende o valor da dignidade. E Valentina estava pronta para espalhar essa lição pelo mundo. 1 ano depois daquele divórcio que mudou tudo, Valentina estava na varanda da cobertura que havia comprado, observando o movimento da cidade lá embaixo. Não era ostentação, era praticidade. Dali, ela conseguia ver o complexo educacional que estava construindo. 3 escolas, uma universidade técnica e um hospital. Tudo gratuito para famílias de baixa renda. O telefone tocou. Era a Helena com novidades. Valentina, você precisa ver o jornal de hoje. A matéria sobre o projeto Dignidade saiu na capa. Como ficou? Perfeita. Fala sobre como você está transformando a vida de 1000 famílias, sobre as bolsas de estudo, sobre o hospital infantil. Você virou um exemplo nacional. Valentina sorriu. O projeto Dignidade havia nascido da dor que sentiu ao ser humilhada. Se ela, com toda a proteção do dinheiro, havia sofrido preconceito, imagine quem realmente não tinha recursos para se defender. E tem mais uma novidade. Helena continuou. Rodrigo pediu para falar com você. Disse que é sobre o trabalho no abrigo. O que tem o trabalho no abrigo? Parece que ele quer propor alguma coisa. Mas dessa vez, juro que é diferente. Valentina hesitou. Nos últimos meses, havia recebido relatórios sobre a transformação da família. Rodrigo realmente estava trabalhando como funcionário comum. Beatriz havia aprendido o valor do trabalho simples. E Octávio descobriu que respeitar subordinados fazia diferença na produtividade.
A empresa não só havia se recuperado, como estava melhor que antes. Onde ele quer se encontrar? No abrigo mesmo. Disse que é lá que se sente mais à vontade agora. 2 horas depois, Valentina entrou no abrigo Santa Clara, onde havia doado equipamentos e reformado completamente as instalações. A diferença era gritante. O que antes era um lugar triste, agora parecia um hotel modesto, mas acolhedor. Rodrigo estava na cozinha, preparando o almoço ao lado de Dona Maria, uma senhora de 60 anos que morava ali há 2 anos. Ele ria de algo que ela havia contado, com uma leveza que Valentina nunca havia visto nele. Dona Valentina! Dona Maria gritou ao vê-la. Que alegria! Venha conhecer o Rodrigo. Ele é nosso anjo aqui. Valentina olhou para o ex-marido, que corou com o elogio. Oi, Valentina, ele disse tirando o avental. Obrigado por ter vindo. Dona Maria, Valentina se dirigiu à senhora. Como ele é de trabalho aqui? Ai, minha filha, esse menino é uma bênção. Chegou aqui meio perdido, mas agora é quem mais ajuda. Sabe que ele está pagando curso de informática para a juventude daqui? Do próprio bolso. Valentina ficou surpresa. Está? E não é só isso. Dona Maria continuou animada. Ele conseguiu emprego para 15 pessoas que moravam aqui. Fica procurando vaga, levando o pessoal para entrevista, dando roupa emprestada. Rodrigo estava visivelmente constrangido com os elogios. Dona Maria, a senhora não podia contar isso, ele murmurou. Por que não? Você faz escondido, mas todo mundo vê. Até a Beatriz, sua mãe, está diferente. Outro dia trouxe 20 marmitas que ela mesma fez para distribuir na rua. Valentina não conseguia acreditar. Beatriz cozinhando para pobres? Posso falar com você em particular? Rodrigo pediu. Eles saíram para o pequeno jardim que Valentina havia mandado construir nos fundos do abrigo. Então, ela disse, parece que você realmente mudou. Mudei. Ele respondeu sem hesitação. E sabe por quê? Por quê? Porque aprendi a ver as pessoas de verdade. Dona Maria me ensinou mais sobre dignidade em 6 meses do que aprendi em 30 anos. Ele se sentou num banco simples de madeira. Valentina, quando comecei a trabalhar aqui, vim porque era obrigado. Estava revoltado, me sentindo humilhado. Mas aí conheci o seu Antônio. Meu pai veio aqui? Várias vezes. Disse que queria ver como eu estava evoluindo. No começo achei que era para me humilhar mais. Rodrigo olhou para as plantas que cresciam no jardim. Mas seu pai não veio me humilhar, veio me ensinar. Contou histórias da infância dele, de quando era pobre de verdade. Me fez entender que eu nunca havia valorizado nada na vida porque tudo chegou fácil. E aí comecei a prestar atenção nas pessoas aqui, nas histórias delas, nas lutas, nos sonhos. E entendi que eu era um idiota mimado que confundia dinheiro com valor. Valentina o ouviu em silêncio. Mas o pior não foi descobrir minha ignorância, Rodrigo continuou. O pior foi entender que perdi você por pura falta de caráter. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele a interrompeu suavemente. Não estou aqui para pedir uma segunda chance. Sei que não mereço. Estou aqui para te agradecer. Agradecer? Por ter me forçado a virar gente. Por ter me dado a chance de descobrir quem eu realmente posso ser quando paro de ser arrogante. Ele se levantou e tirou um papel do bolso. E para te propor uma parceria. Que tipo de parceria? Quero expandir o trabalho aqui. Criar um centro de capacitação profissional dentro do abrigo. Ensinar marcenaria, culinária, informática. Dar oportunidade real para as pessoas reconstruírem a vida. Valentina pegou o papel. Era um projeto detalhado, com custos, cronograma, tudo muito bem planejado. E você quer investir nisso? Eu e minha família queremos investir. Não por obrigação, por gratidão. Gratidão? Valentina, você nos deu uma lição que mudou nossas vidas. Minha mãe hoje tem amigas de verdade pela primeira vez. Meu pai descobriu que respeitar funcionários faz a empresa render mais. E eu aprendi que ser útil é melhor que ser importante. Ela releu o projeto, impressionada com o nível de detalhamento. Rodrigo, isso vai custar muito dinheiro. Tenho dinheiro. E agora sei para que serve. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Você é feliz agora? Ele pensou por alguns segundos. Sou mais feliz do que já fui na vida. Paradoxal, né? Perdi a mulher que amava. Quase falimos. Passamos por humilhações.
e hoje sou mais feliz. Por quê? Porque agora tenho propósito. Acordo sabendo que vou ajudar alguém. Durmo sabendo que fiz diferença na vida de alguém. Valentina sorriu. Era a primeira vez que via Rodrigo falando sobre os outros antes de falar sobre si mesmo. E você? Ele perguntou. É feliz? Muito. Ela respondeu sem hesitar. Estou construindo o hospital infantil que sempre sonhei. As escolas estão formando a primeira turma e descobri que usar dinheiro para dignificar pessoas é viciante. Está namorando alguém? A pergunta pegou ela de surpresa, mas não foi incômoda. Estou conhecendo alguém, ela admitiu. Um médico que trabalha no hospital que construí. Ele me conheceu como diretora do projeto, não como herdeira. Ele te trata bem? Ele me trata como igual, como você deveria ter me tratado. A frase não foi cruel, foi apenas honesta. Ele tem razão em te tratar como igual, Rodrigo disse. Você sempre foi superior a todos nós. Não sou superior a ninguém, Rodrigo. Só tenho princípios. Eles caminharam de volta para dentro do abrigo, onde Dona Maria estava terminando de servir o almoço. Dona Valentina, ela gritou novamente. Fica para almoçar com a gente? Fico sim. E ali, naquele refeitório simples, Valentina almoçou com 20 pessoas que não tinham nada além de dignidade. Ouviu histórias de superação, compartilhou risos, sentiu-se em casa de um jeito que nunca havia se sentido na mansão dos ex-sogros. Quando estava saindo, Rodrigo a acompanhou até o carro. Valentina, ele disse, posso falar uma última coisa? Fale. Obrigado por não ter me destruído quando podia. Obrigado por ter me dado a chance de aprender. E obrigado por ter me mostrado que amor não é posse, é crescimento. Ela olhou para ele uma última vez. Via um homem completamente diferente do que havia conhecido. Mais humano, mais consciente, mais verdadeiro. Rodrigo, ela disse, você finalmente virou a pessoa que eu achei que estava amando. Tarde demais? Para nós dois, sim. Mas não tarde demais para você ser feliz. Quando Valentina chegou em casa naquela noite, ligou para o pai. Pai, acho que nossa missão está completa. Como assim, filha? Eles aprenderam. Realmente aprenderam. E você? Aprendeu alguma coisa? Aprendi que vingança não constrói nada, mas segunda chance constrói mundos. E agora? Agora vou me casar com um homem que me ama pelo que sou, vou ampliar os projetos sociais e vou ser feliz sabendo que transformei dor em propósito. Do outro lado da linha, Antônio sorriu. Filha, você fez algo que pouca gente consegue. Transformou humilhação em sabedoria. Aprendi com o melhor professor, ela respondeu. Um mecânico que virou empresário, mas nunca perdeu a humildade. E naquela noite, Valentina dormiu sabendo que havia vencido a batalha mais importante da vida. A batalha por manter a dignidade intacta. Porque no final, quem humilha perde. Mas quem preserva o caráter sempre vence.